Às vezes a pessoa está tão fraca que ela não consegue vencer. Porque é batalha. E se você não estiver bem espiritualmente, você não consegue sozinho. Por isso que a Bíblia fala, que o pastor até falou semana passada, que você tem que andar em dois, né? Às vezes, tipo assim, já aconteceu comigo, de eu ter um amigo espiritual, um cara que vai estar orando comigo, né? Vai estar sempre nas guerras, nas batalhas, né? Assim, tem mulheres que têm amigas e vice-versa. Mas é importante você ter uma pessoa com você, às vezes é o esposo com a esposa, que estão no mesmo, né, mesmo manto de glória, e ali os dois no quarto, quando entram, se ajoelham, oram junto. Eu acho lindo, eu acho tremendo, maravilhoso isso aí, rompe nos céus, rompe no mundo espiritual. Amém? Abra sua Bíblia comigo. O Senhor falou fortemente comigo nesse dia, e é um texto bem conhecido, mas tem algumas questões aqui que devemos abordar na direção do Espírito Santo. E talvez você nunca viveu isso em nenhum outro ministério, em outra igreja. Porque tem coisas, irmãos, que passa ano e vem ano, e você se acostuma com aquilo. E para você, aquilo que... Você vai entender o que eu vou falar, mas para você aquilo se tornou tão natural que já faz parte do teu dia a dia. E Deus quer falar para você uma coisa, né? Deus, Ele não remenda nada em você. Amém? Então vamos para a palavra. Mateus capítulo 9 e o versículo de número 16. Puder trazer uma aguinha para mim aqui, agradeço, Anderson, obrigado. Mateus capítulo 9 e o versículo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Você sabe o que significa amém? Assim seja. Mas você sabia que amém é uma pessoa? Tem pessoas que sabem, mas tem pessoas que não. Amém é uma pessoa. Já que ele é assim seja, então quem é o amém? É Jesus. Jesus é o amém. Lá em Apocalipse está escrito isso. É aquele que é o amém. Fala às igrejas. Né? Então, quando até aquele cara que não é, às vezes, né, como se diz assim, cristão, e aí de repente ele fala amém, ele está falando de Jesus. Sem saber. Aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. Certo? Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando o buraco ali ainda maior. Ninguém colocaria o vinho novo em velhos recipientes de couro, que seriam os odres. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipiente novo, para que ambos se conservem. Amém? Então, podeis tomar o seu assento em nome de Jesus. A Bíblia diz que, sobre esse texto, Jesus está colocando uma explicação a respeito do discurso sobre o jejum. Os fariseus, eles questionaram a Cristo a respeito dos seus discípulos. Por que os discípulos que andavam com Jesus, eles não jejuavam?
Porque eles eram os fariseus, então eles batiam no peito, eles diziam: eu jejuo a semana inteira, eu sou isso, eu sou aquilo. E eles olhavam para os discípulos andando com Cristo, e eles notavam que os discípulos não jejuavam. E Jesus deixou bem claro para eles a respeito de por que eles não estavam jejuando. Eu vou ler para você aqui, voltar um pouquinho, só o texto. Ele disse assim: por que seus discípulos não têm o hábito, no 14, tá? De jejuar como nós, os fariseus? Respondeu Jesus: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: enquanto eu estou presente na vida deles aqui, não há necessidade de eles jejuar. Mas eu estou mostrando para eles como é que é ter uma vida com Deus. Então eu estou ensinando eles. E isso, para os discípulos, era aprendizado, mas para quem olhava de fora não entendia muita coisa, porque não estava convivendo com Jesus. Então, chegou um momento que o Senhor Jesus, ele foi levado aos céus, né? Ressuscitou, ele morreu, ressuscitou. E aí houve então a necessidade dos seus discípulos de jejuar, de se entregar completamente. Mas interessante que eles tiveram da parte de Jesus a instrução seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, eles não estavam ainda 100% preparados, por mais que quando Jesus estava, eles saíam 2 em 2, faziam a obra, oravam, expulsavam demônios em nome de Jesus, e muitas coisas aconteciam. Mas era um treinamento, porque quando Jesus ele foi levado ao céu, aí virou verdade, virou o dia a dia deles. Interessante que quando eles estavam com Jesus, eles viram o tempo todo a imagem do Pai encarnada em Cristo. Então eles tinham na sua mente como era Deus, como que será que era Deus? Como deve ser Deus pessoalmente? E o próprio Jesus, ele se manifestou em carne, mostrando para todo mundo como é Deus na terra. Através de Cristo. Eu quero que você preste bem atenção, porque tem alguns detalhes aqui, daqui a pouco eu já vou voltar para a questão do remendo, e que é muito importante que você saia com esse conhecimento bíblico, com essa verdade esclarecedora do próprio Espírito Santo. Esses discípulos então, eles não estavam preparados, por quê? Porque precisava ter aquele que direciona a nossa vida. Ou nós somos direcionados pelo celular, ou pela internet, ou pela televisão. Somos influenciados por algum movimento? Não. Nós somos guiados e direcionados pelo Espírito Santo. Todo aquele que confessou na sua vida Jesus e tem o próprio Cristo em si, esse tem o Espírito Santo de Deus. Mas eu não posso também dizer que eu tenho o Espírito Santo de Deus e continuar com algumas coisas que eu tinha, ou que eu fazia antigamente. Por exemplo, os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles foram tomados naquela festa, né? Famosa festa em Pentecostes, ali. Eles foram tomados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo
fez com que 3.000 pessoas, 3.000 almas ali fossem impactadas pelo discurso de Pedro. Como eu já falei aqui uma vez. E Pedro, cheio da presença do Espírito Santo, ele voltou a pescar. Não voltou a pescar. Ele continuou e fazendo a obra com muito mais força, sofrendo todo tipo de perseguição e prisões. E ele não se importava com isso, porque aquilo que um dia ele foi, ele veio então a ser um pescador de almas, conforme Jesus tinha falado para ele. Jesus tinha falado para ele: Pedro, você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens. Ele entendeu aquilo ao qual ele estava sendo chamado. Na mente dele, ele transformou a sua mente em Cristo e através do Espírito Santo. Foi uma metanoia que aconteceu com ele. Não só com ele, mas com todos os discípulos que assim doaram a sua vida. Nós cantamos aqui, a música do É Ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Então, Pedro e os discípulos, os apóstolos, eles gastaram a sua vida cumprindo o chamado de Deus com eles. Eles gastaram o seu tempo, gastaram a motivação da sua carne, da sua alma, era fazer a vontade do Espírito. Hoje, muitas das vezes, a maior motivação nossa só ocorre nos dias de culto. Só ocorre quando tem um evento da igreja. Porque vocês podem ver que sempre tem alguma coisa a mais no nosso dia que vai nos motivar a trocar aquilo que é certo por algo prazeroso da carne. Por quê? Porque nós temos uma facilidade. Por que eu falo facilidade? Porque a Bíblia vai dizer que nós pendemos para o pecado. Como dizia Davi, em pecado fui concebido. Isso é a parte humana, que ainda está mais forte do que a parte espiritual. E todo dia nós nos confrontamos a nós mesmos. Todo dia nós lutamos para fazer aquilo que é a vontade do Pai. Para nós morrermos para nós mesmos. Para nós podermos verdadeiramente dizer com a nossa boca: sou um filho de Deus. Mas por que Jesus ele estava falando a respeito de remendo em pano novo, em pano velho, e odres velho não pode receber vinho novo? É justamente, dá uma ajudinha aqui, alguém, já quebraram aqui a porta. Então assim, irmãos, deixa para lá, a porta depois eu arrumo ali. Presta atenção. Por que Jesus ele está colocando dessa forma para as pessoas que há uma necessidade em Deus? Há uma necessidade em Deus para que nós entendamos que quando nós entregamos a nossa vida por amor a esse evangelho, por amor a Jesus, quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos: não, eu não comando mais a minha vida. A partir de hoje, quem vai comandar a minha vida é o Senhor. Quando você declara isso, você automaticamente não tem mais direito, das tuas decisões. Porque se você, olha que sério isso que eu vou falar agora. Porque se você ainda tiver
tá? Direito das tuas decisões e escolhas, vai acontecer exatamente o que Jesus está falando nessa mensagem. Você vai estar costurando pano novo numas vestes velhas. Porque você não pediu para Deus trocar tuas vestes. Você está com as vestes antigas ainda. E aí cada pano novo que você recebe, cada palavra que você recebe, você, em vez de aceitar e pedir para Deus trocar e mudar, você diz: Senhor, me dá que eu vou costurar aqui, tem um furo nessa veste aqui, eu vou costurar. A veste é a mesma, mas o pano é novo. A palavra sempre vai ser nova, mas se você não quiser trocar as vestes, não vai adiantar de nada. Porque vai se cumprir aquilo que está escrito na palavra. O que está escrito? Que o pano novo vai rasgar e vai romper a veste velha. E vai continuar um buraco ali. O que é esse buraco? Por que tapar esse buraco com pano novo? Como Jesus disse, são legalidades. São coisas que você escolhe fazer que Deus não se agrada. Buracos, portas abertas, tudo que é coisa que está dando legalidade de passagem, é o teu inimigo que vai ter essa legalidade e ele vai conseguir, naquele espaço, jogar um dardo, entrar por aquela porta. Quando Neemias estava fazendo a construção dos muros, que eles estavam construindo os muros com a espada na mão, e na outra eles estavam com a mão em trabalho, mas a outra mão era a espada. Uma mão com a espada e a outra no trabalho. Veja bem, a preocupação não era só construir, mas era fechar todas as brechas do muro. Porque por uma brecha podia passar uma flecha e matar alguém lá dentro. Às vezes a gente não para analisar. A gente acha que uma brechinha de nada não pode nos tirar da presença de Deus. E pode. Pode. Pode, porque para Davi pecar, apenas ele teve que estar lá naquela área dele lá de fora, e bastou ele olhar para a mulher tomando banho lá longe. Já foi o suficiente. Ele nem tinha cometido o pecado do adultério. Porque a Bíblia vai dizer que antes de conceber, você está concebendo aqui dentro. Você está concebendo na sua mente. Antes de gerar o pecado na tua carne, você já estava maquinando na tua mente. Você já estava preparando o teu corpo para receber isso. E isso é muito, muito esclarecedor. Porque quando você tem a possibilidade de ver que ali é um problema, você pode se desviar, sair para outro lado. Você pode deixar de passar por ali e se desviar do mal, como a Bíblia vai dizer. Não, mas eu sou um superman, eu sou uma supermulher, e eu vou conseguir vencer esse pecado, e vou passar por ali, e não vou cair em tentação. E no final das contas você acaba perdendo. Porque o inimigo sabe aonde você tem ilegalidades. O inimigo sabe aonde estão os furos nas tuas vestes. É uma palavra para nos fazer pensar. É uma palavra que vai confrontar você como me confrontou a mim. Por isso a necessidade de você mudar a sua vida em Cristo. Por isso a necessidade de você mudar a sua mente em Cristo. Porque quando você tem uma mudança de atitude, de pensamento, automaticamente você vai até estar perto de pessoas que já te conheciam nas antigas. Mas essas pessoas, elas vão notar que você parou de falar palavrão,
de fazer piadinhas. Elas vão notar em você que tem uma diferença, que houve uma mudança na sua atitude e no seu jeito de falar. É isso que Deus ele faz em nós. O Espírito Santo ele trabalha numa mudança contínua. Ele todo dia ele faz você pecar menos, mas se você quiser, a sua carne vai te fazer pecar mais. Mas o Espírito Santo de Deus ele vai fazer você errar menos. Mas se você quiser, você vai dizer: espera só um pouquinho, Espírito Santo, que aí hoje eu estou na carne. É você que escolhe. Deus não força ninguém a nada. Mas Deus está falando na sua palavra que não adianta você ficar com a roupa velha, dizendo que você é um homem ou uma mulher de Deus, sendo que roupa velha não recebe pano novo. São mensagens assim que ninguém está pregando mais nos púlpitos, né? Mas aqui nessa igreja nós vamos pregar. Aqui nessa igreja o povo vai virar crente de verdade, vai ser cristão, vai amar a Jesus, vai viver uma vida no Espírito Santo, vão receber vitória em Deus e vão para o céu naquele grande dia, sentar naquela mesa, aleluia, e vão ser vitoriosos em nome de Jesus. Não tem como continuar fazendo as mesmas coisas que antigamente eu e muitas pessoas faziam. Não tem como viver uma vida dupla, não tem como ter uma mente dividida, não tem como você estar sentado na igreja, recebendo a água da vida na sua vida e estar segurando um guarda-chuva para não ser lavado. Tem gente que é assim, tem gente que vem para a igreja como um clube social, aí entra com uma mentalidade, já está maquinando alguma coisa dentro da igreja, e já está maquinando, poxa, eu tenho que depois chegar em casa, tenho que fazer tal coisa, mas nem está nem aí para o culto, não está nem aí para a palavra. Então eu digo para você, abra a sua mente em Cristo, receba a palavra no teu coração, e comece a viver uma vida certa com Deus, e aí você vai estar aqui na frente testemunhando o que Deus é capaz de fazer. Porque não tem como eu dizer que eu sou cristão e continuar dando mau exemplo dentro de casa, dando mau exemplo na empresa, em qualquer lugar que eu estiver. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser verdadeiro, né? Eu tenho que ser a diferença no meio deles, das pessoas que não conhecem. Eu tenho que ser um influenciador. Hoje tem tanto influenciador, né? Na internet, gente que influencia as pessoas e carrega milhões de pessoas, são seguidores e não sei o quê. Eu estava vendo hoje uma matéria daquele rapaz, né? Aquele menino lá. 1.400.000 pessoas seguem o perfil do Instagram dele. Eu pensei, Jesus amado. Esse que está polêmico aí, né? Nem vou falar o nome dele. É esse mesmo. Então assim, influenciadores tem de monte, né? Mas somente aquele que tem o Espírito Santo, esse vai influenciar para levar as pessoas para o céu. Esse negócio de levar para movimento, para isso, para aquilo, irmãos, não leva a nada. Todo mundo serão julgados segundo as suas obras, diz a palavra de Deus. Todo mundo vai ser julgado. Então, antes de você, né, apontar o dedo para alguém, né, esse rapaz ele está errado, mas só que quem vai julgar ele é Deus, né? Enfim. Então não tem como você continuar enganando, continuar fazendo coisas erradas. Você que verdadeiramente quer ter vida com Deus, você tem que entender isso. Aqui a gente ainda não desenvolveu o discipulado, né? Até porque tem muita gente que já veio para cá, já tem até anos de igreja e tudo mais.
Mas para novos convertidos é muito importante ter um discipulado, ter uma instrução bíblica, ter um desenvolvimento bíblico, para que a pessoa consiga pelo menos entender o porquê que jejua, porquê que ora, porquê que se batiza, porquê que Jesus morreu. Então, às vezes a pessoa ela vem sem nenhum conhecimento. E nós estamos desenvolvendo esse material e vamos estar fazendo o discipulado aqui na igreja, né? Vamos marcar a data, tudo certinho. Mas eu digo e repito, discipulado é para quem não conhece, tá? Não conhece verdadeiramente Jesus. Porque às vezes a pessoa, ela está tantos anos na igreja, ela já foi discipulada por vários pastores, inclusive foi discipulada pela própria palavra. Então, assim, às vezes a pessoa não conhece, nunca viveu, às vezes, né, era um não praticante ou coisa e tal. Então, assim, vai vir, vai receber a instrução bíblica, vai receber o acompanhamento para se fortalecer na fé. Isso é muito importante, tá? E aí, então, Jesus usa mais um exemplo. Aí ele vai pegar um pouco mais pesado, né? Ele já falou ali sobre remendar uma roupa nova na velha, né? Então ele vai falar assim, ó, e ninguém colocaria, porque assim, ó, de vinho aquele povo já entendia muito. O povo de Israel sempre sempre plantaram vinhas, sempre colheram, sempre tiveram o fruto da vide, sempre tiveram o vinho. E ele está falando aqui, para eles que entendem. E ninguém, olha só, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro ou em velhos odres. Veja bem, o Espírito Santo de Deus, ele só vai habitar em você se verdadeiramente você tivesse entregado ali. Enquanto você não se entrega ao Espírito Santo, enquanto você não entregar a sua vida verdadeiramente a Deus, o Espírito Santo ele não vai estar em você. Isso é discussão até de teólogos, que eles falam, não, o Espírito Santo ele vai estar na pessoa, mesmo a pessoa com pecado. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque tem uma passagem na Bíblia que fala de uma estratégia de Satanás. E vai falar essa passagem que a pessoa, quando ela está em Cristo, a casa é limpa, a casa é varrida, a casa é organizada. Está falando de nós. E aí aquele espírito saiu, foi andar pelo mundo afora, porque não tem descanso nenhum, não tem parada. Os demônios eles não param. E aí ele sai tentando achar descanso e um lugar para ficar, ele não encontra. Vai falar a Bíblia. E aí ele diz assim, ó, vou voltar lá para aquela casa onde eu estava. E aí ele volta e ele diz que ele vê a casa, quando ele volta a casa está vazia. Então se a casa está vazia é porque a pessoa deixou a casa ficar vazia. E se a pessoa deixou a casa ficar vazia, significa o quê? Significa que no momento da vida dela, ela deu uma abertura, ela deixou a porta aberta. E o Espírito Santo não estava lá dentro. E esse espírito maligno, ele chega, ele vai ver a casa varrida, adornada, coisa mais linda. E ele chama mais 7 com ele. Vamos fazer uma festa agora aqui dentro. Então eu digo para você, baseado na palavra, você, com pecados, você está vazio, pecando e mantendo o teu pecado, e mantendo a tua conduta errada diante de Deus, você está vazio, dando abertura para o inimigo entrar na sua vida e acabar com a sua vida, acabar com aquilo que Deus já está fazendo. Deus já está mudando vidas, Deus está mudando famílias, casamentos, Deus está fazendo coisas lindas, e você não pode dar abertura. Aí Jesus vai falar, não tem como eu colocar o vinho novo dentro, se o odre é velho.
Por que que Jesus falou isso? Por quê? Porque Ele, o Espírito Santo, Ele é o vinho novo. Olha o que diz no texto. O texto que está em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Transformação é o que Jesus faz em nós. Ele nos transforma, Ele muda a nossa mente, a nossa vida, a nossa conduta. Esse é a vontade de Deus. Mas nem todo mundo deixa isso acontecer. Por quê? Porque sempre vai ter um momento que Satanás vai testar se você mudou ou não mudou. Sempre vai existir o momento em que Deus vai permitir que Satanás ele venha tentar você, para ver se realmente você está sendo um homem ou uma mulher de Deus. E é nessa hora que você precisa entender se você é ou não é uma nova pessoa. Porque toda vez que você cede para o pecado, que você dá lugar ao inimigo, a Bíblia vai dizer, não deis lugar ao maligno. Toda vez que você permite que a sua casa seja invadida por espíritos malignos através de portais que você abre dentro da sua própria casa, através da televisão, através do celular, através de palavras que você libera dentro da tua própria casa. Sempre que você permite que esses espíritos eles se aproximem, você vai ser confrontado, você vai passar por vários tipos de situação dentro da tua casa. E aí você vai vir às vezes até pensativo ou até triste para a igreja. Porque na tua mente você não está fazendo nada de errado. Sabe por quê? É aquilo que eu falei no começo. Você se acostumou com hábitos antigos e não houve uma mudança em você ainda. Você faz coisas no dia a dia que para quem é verdadeiramente servo de Jesus, pessoas de Cristo, elas não fazem isso, elas não podem fazer. Porque o alvo você já tem, o alvo é Cristo, é Jesus. Então quando você olha para Jesus, você tem que confrontar contra você mesmo. Bom, eu estou fazendo tal coisa, Jesus faria? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus trataria as pessoas conforme eu estou tratando? Será que Jesus falaria da maneira que eu estou falando? Será que isso aconteceria no tempo de Cristo? Os discípulos não estavam jejuando, mas estavam olhando para o Mestre. E ainda assim eles eram confrontados. Jesus confrontava eles, lapidava eles. E é isso que a palavra de Deus vai fazer comigo e com você. Vai te confrontar, para que você desperte espiritualmente em Deus. Desperte a tua vida, a tua conduta com Deus. Desperte que você tem que ser um odre novo. Que você tem que ser uma pessoa com as vestes novas. Para que o Senhor ele olhe e veja que você está mudando nele. Há uma necessidade nesses últimos tempos que as pessoas elas precisam ser muito mais amáveis, muito mais misericordiosas. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no final dos tempos o amor se esfriaria. Mas aquele que tem o Espírito Santo, aquele que ele é guiado pelo Espírito Santo por Deus, esse ele tem que exalar o amor. Ele tem que estar, transmitindo isso, não para descumprir o que está escrito, porque o que está escrito vai se cumprir, mas porque ele tem o Espírito Santo de Deus.
E é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não ter amor ao próximo e não ter amor a si mesmo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai parar com essas picuinhas do dia a dia. Ela vai parar de ficar... Eu estou falando para você, igreja, e para as pessoas que estão assistindo, mas isso também é para mim, essa palavra é para mim. Da maneira que eu tenho que tratar minha esposa, os meus filhos. Meu filho está aqui sentado. Então a palavra, ela também trabalha na minha vida. Quando eu recebo uma palavra desse tipo, é o próprio Deus falando: filho, eu estou te dando essa palavra, mas é para ti. Para tu passar para a igreja. Porque nós temos que chegar à estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. A estatura de Cristo vai falar. Eu tenho que galgar degraus todos os dias. Eu tenho que entender que eu tenho que buscar a santidade de Deus. Santidade de Deus, porque a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele fala assim, ó, sede santos, porque eu sou santo. Então, as pessoas do mundo, as pessoas do dia a dia, elas não vão entender o teu pensamento e a tua posição. Mas, pode ter certeza que vão te chamar, lá vai o santarrão, lá vai a dona santa. Mas isso não é escândalo para nós. Isso até é um elogio. Porque se eu estou sendo chamado de santo, é porque a minha conduta está correta. É porque eu estou me espelhando naquele que é santo. E se eu estou espelhando o que é santo, eu estou sendo um espelho de Deus. E as pessoas estão vendo através do espelho que elas precisam mudar. Porque a minha conduta está certa. Só que estou no mundo, eles não vão falar para você que você está certo. Porque o mundo quer confrontar a nossa mudança em Cristo. Né? Nós somos considerados muitas das vezes no meio onde vivemos como pessoas até chatas. Só fala de Bíblia, só fala de Deus. Mas o interessante é que a salvação, ela é individual. Então nós estamos caminhando para um fim, porém para nós é só o começo. Porque como dizia Paulo, né? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E é isso que muitas das vezes a gente precisa entender. Se estamos na igreja, precisamos entender esse ponto de vista. Como que estamos vestidos diante de Deus, espiritualmente falando? Graças a Deus aqui todo mundo se veste com decência, mas diante de Deus, como está as nossas vestes? Como está? Porque as nossas vestes, um dia, se assim o Senhor trocou, elas podem ser contaminadas pelo pecado. Mas uma veste velha significa que essa pessoa, ela nunca se entregou completamente. E ela tem na sua mente que ela é convencida que ela é de Deus, mas a veste é velha. O odre é velho. Mas ela está convencida que ela pode colocar um vinho novo dentro desse odre. Só que daí o odre arrebenta. E o vinho vaza e se perde.
e ela fica furada e vazia, sem nada, mas diz que está bem. Tem pessoas que acham que estão bem espiritualmente, mas precisam entender que tem que passar pelo novo nascimento, assim como Jesus falou para Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito. Olha, veja bem isso, igreja. É 2 nascimentos. Você nasce na água e nasce no Espírito. Ah, mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu já me batizei nas águas, mas não nasceu no Espírito. Espiritualmente você ainda é fraco, você não consegue vencer lutas e batalhas espirituais porque você é fraco, você ainda é pequeno no mundo espiritual. É como se você fosse um embrião, porque não nasceu ainda, é um embrião. Mas tem pessoas que já estão crescendo no Espírito, estão se desenvolvendo. O mundo espiritual é muito sério. E as coisas que nós estamos pregando e falando aqui está levando a igreja numa direção profética muito profunda da palavra. Então, quando você entende que você precisa nascer no Espírito e viver no Espírito, para que no Espírito aconteçam as coisas e depois se transforme no mundo físico, você consegue já amadurecer a tua fé, amadurecer a tua vida em Deus, e você começa a conquistar lá antes de conquistar aqui. Você gera, né, assim como o pastor falou, né, tem como se fosse uma bolha, né, da oração. Então você está gerando dentro dessa bolha o teu milagre, antes de acontecer aqui. Aí vai chegar o momento que você está tão confiante, você tem uma certeza tão grande, porque a fé é isso, né? É a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu sei que está lá, está dentro dessa bolha. Daqui a pouco o Senhor estoura e vem na sua mão a vitória e a bênção, e aí você recebe porque você foi perseverante e confiou em Deus, e você já está amadurecendo na sua própria fé. Você está começando a entender que tudo começa no mundo espiritual. Eu digo para você, mudar é uma coisa constante. Mudança é coisa constante. Não adianta você vir aqui, ou eu, ou qualquer pessoa falar que mudança é coisa fácil, porque é mentira. Tá? As pessoas, elas vão mudando dia após dia. A Bíblia vai dizer que vai brilhando até... tem um versículo que fala, né? Que até raiar, a aurora, né? Uma coisa assim. Se tornar dia perfeito, né? Uma coisa assim. Me fugiu agora o versículo, mas é isso mesmo. Então, ou seja, você vai clareando até virar dia perfeito. Você vai crescendo espiritualmente, crescendo, até você se desenvolver espiritualmente. E aí as batalhas que você vai passar, você vai começar a entender mais fácil. Aí quando você brigar com alguém, seja com esposa, marido, pai e filho, pai e filha, filha e pai, filha e mãe, quando acontecer essas briguinhas, você vai entender, opa, peraí, o inimigo está tentando nos repartir, o inimigo está tentando destruir, desfazer, e aí você vai entender porque é espiritual o ataque. Por isso que eu falo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você precisa entender que o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, a tua conduta, ela é totalmente diferente do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Ah, o cara fez para mim, também eu vou fazer para ele.
Ah, porque não sei o que, eu vou revidar igual. Que eu tenho que dar o troco. E não é assim. Você precisa entender que nós somos a diferença. E que você é a diferença em Cristo. Tem um detalhe nessa palavra que eu estava lendo aqui. E vai falar sobre uma transformação que reflete o modo de pensar, sentir e agir. São 3 coisas que vão trabalhar, que Deus vai trabalhar em você, numa transformação. Falta de perdão, falta de conduta, falta de amor. São coisas que Deus vai trabalhar na sua vida, mas Ele vai trabalhar no teu pensar, no teu agir e no teu sentir. Porque você só é curado quando você não sente mais dor. E isso, fisicamente falando. Eu cortei o dedo faz 2 semanas. Hoje eu coloco o meu dedo aqui em cima da ferida. Dói bem pouquinho, mas está cicatrizando. Aí tem hora que eu bato com esse dedo, eu sinto um pouco mais de dor. Mas vai chegar um momento que eu vou bater, eu vou botar o dedo em cima, vou bater com ele em algum lugar e eu não vou sentir nada, porque cicatrizou. Mas a cicatriz vai estar aqui, para me lembrar que um dia eu me cortei. Então, a cura, ela só vai acontecer no momento que você tiver cicatrizado. Então, às vezes você tem mágoas dentro de você, e o Espírito Santo quer te falar nessa noite, que às vezes uma mágoa que não cicatrizou, ela é como uma ferida aberta. Você precisa deixar o Espírito Santo curar você, curar essa ferida, cicatrizar isso. Você não vai deixar de ver isso, mas você não vai sentir mais. Isso mostra transformação. Isso vai mostrar para você, você vai enxergar que está sendo transformado, porque a transformação é isso. É quando você não sente mais dor. A maneira de pensar é ter a mente de Cristo, ter a visão do reino, a visão do Pai, ser guiado pelo Espírito Santo, conforme diz a palavra. E atitude, porque não adianta você só falar, se você não tiver a atitude certa. Por exemplo, vamos para a Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Ele não chegou e falou assim: não, eu amo este mundo, eu amo as pessoas. Não, Ele teve uma atitude. Ele mandou o seu Filho. Então a nossa atitude vai falar muito quem somos, se verdadeiramente somos, ou se nós estamos nos enganando. A nossa atitude pode ser tão forte que vai transformar pessoas ao nosso redor. Essas pessoas, através da nossa atitude, vão vir para Cristo. Veja bem, eu até falei aqui na última vez que eu preguei
sobre o meu filho na fé, que hoje é pastor lá no Balduino. Por quê? Por causa das minhas atitudes. Porque eu estava dando bom exemplo para ele. E o próprio Deus ali, o Espírito Santo, começou a trabalhar na vida dele, começou a moldar ele e mudar a sua maneira de enxergar as pessoas que eram da igreja, porque ele tinha uma visão diferente. Ele achava que o cara da igreja era fulano assim, assim, e tinha um jeito, né? Enquanto eu peguei e mostrei para ele que servir a Jesus é ser uma pessoa abençoada, fazer a diferença. Então, você precisa entender 3 coisas: a sua mente, a sua ação e o seu sentir tem que estar na mão do Espírito Santo de Deus. Precisa estar nas mãos do Espírito Santo. Essas 3 coisas. E aí você vai ver. Você vai ver como as pessoas, como Deus vai mandar pessoas perto de você. Não, você vai ver como você vai ser bênção para muita gente. Vai impactar a tua família, vai impactar os teus amigos. Claro, tudo isso para a glória do Senhor. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus.